Olá, eu sou Daniel França e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sofrimentos que ocorrem em torno da sexualidade. Existem vários conflitos e sofrimentos que podem ocorrer envolvendo a sexualidade, mas basicamente a gente pode dizer que os principais sofrimentos ocorrem em dois extremos: sofrimentos decorrentes da repressão sexual e sofrimentos decorrentes da relação de apego e da importância exagerada que se dá à sexualidade genital. Em primeiro lugar, nunca é demais destacar que a visão que se tem socialmente sobre sexualidade ainda é marcada por uma série de tabus. Como eu falei no vídeo sobre repressão sexual, segundo Freud e Foucault, ainda impera no inconsciente coletivo uma visão pesada em relação à sexualidade, que classifica determinados comportamentos como sexualmente normais e outros como sexualmente anormais. Daí, muitas pessoas sofrem porque reprimem seus desejos sexuais, por considerarem errado o que desejam. Isso pode acontecer, por exemplo, com pessoas que têm desejo sexual por pessoas do mesmo gênero, que têm orientação homossexual. Algumas dessas pessoas acreditam que devem se orientar pelo que é historicamente aceito como normal e acabam reprimindo seu desejo. Mas, em geral, isso não funciona, só servindo para aumentar ainda mais a força desse desejo. E aí, o desejo reprimido vai para outros lugares, como sonhos, fantasias, podendo gerar até mesmo adoecimento psíquico e até mesmo físico. Isso tudo por um motivo muito simples. A pessoa não se aceita como ela é, não busca se autoconhecer e tem dificuldade para se apropriar da sua própria identidade. Mas, em geral, essa repressão não vem da própria pessoa, mas sim dos outros, do conjunto de normas socialmente ditadas em torno da sexualidade, do que a sociedade considera sexualmente dentro ou fora do normal. E a repressão causa ainda mais sofrimento quando a não aceitação vem da própria família. Por exemplo, conversando com pessoas que têm orientação homossexual, a maioria me revelou que o que mais dói não é o julgamento da sociedade, das pessoas de fora. O que mais dói é o julgamento negativo das pessoas da própria família. A não aceitação que vem, por exemplo, dos próprios pais. E isso dói muito porque a família deve ser um lugar de amor, acolhimento e aceitação. Mas se muitos sofrimentos decorrem da repressão, também há sofrimentos que decorrem do apego e da importância exagerada que pode se dar à sexualidade genital. É o caso de pessoas que acabam se tornando viciadas em sexo, que acabam virando escravas dele, como ocorre com a compulsão sexual. Nesse caso, a pessoa cria uma relação de dependência em relação ao sexo, como se fosse a dependência de uma droga. O sofrimento que decorre da importância exagerada que se dá ao sexo genital também ocorre com pessoas que não aceitam a mudança no seu apetite ou na sua potência sexual com o passar do tempo. E esse sofrimento ocorre principalmente com os homens. Essas pessoas sofrem porque acham que precisariam ter a mesma frequência ou potência que tinham quando eram mais jovens, não aceitando as mudanças que ocorrem com o tempo. E aí, vocês podem me perguntar: mas Daniel, como se livrar desses sofrimentos em torno da sexualidade? Existem inúmeros tipos de sofrimento possíveis em torno da sexualidade, cada um merece um vídeo específico. Mas eu vou falar nesse vídeo de 4 princípios que podem ajudar a construir um caminho do meio, de equilíbrio, que promova uma relação saudável com a sexualidade. O primeiro princípio é o da autorresponsabilidade. Os desejos sexuais de cada pessoa e a forma como ela lida com a sua sexualidade só dizem respeito à própria pessoa. Ou seja, não cabe a ninguém aceitar ou não aceitar a forma como o outro lida com a sua sexualidade, pois cada pessoa só é responsável por si mesma. Logo, ninguém tem o poder ou o direito de criticar ou se intrometer em qualquer aspecto
da sexualidade alheia, como, por exemplo, se outra pessoa tem desejo sexual por alguém do mesmo gênero. Isso porque nunca é demais repetir que a sexualidade de cada pessoa só diz respeito à própria pessoa. O segundo princípio é o da autonomia do consentimento entre pessoas sexualmente maduras. O que pessoas adultas escolhem fazer entre si de forma consensual também cabe somente a elas. Aqui, a única restrição que podemos fazer é em relação a pessoas que não estão em condições de consentir no que diz respeito à sexualidade. Tanto é que o direito considera estupro ter relações sexuais com menores de 14 anos ou com pessoas que por enfermidade, doença mental ou qualquer outro motivo não têm o necessário discernimento para a prática do ato. O terceiro princípio é o da aceitação. Para que cada pessoa viva de forma leve com a sua sexualidade, é preciso que ela se aceite como ela é, que viva a sua sexualidade da forma como deseja e que, obviamente, respeite o desejo ou a ausência de desejo do outro. Quando a pessoa percebe o desejo sexual como um impulso que decorre da sua natureza, fica muito mais fácil lidar com ele de forma leve, sem sofrimento. E o quarto princípio é o da iluminação pelo conhecimento. A gente precisa se conscientizar de que o sofrimento mental é fruto da nossa ignorância. É um sinal de que existe algo que não sabemos, que precisamos aprender. Logo, é preciso que a gente busque cada vez mais conhecimento sobre a sexualidade, o que pode ser obtido lendo, estudando, pesquisando e dialogando cada vez mais sobre o assunto. Por exemplo, o conhecimento leva à compreensão de que o auge físico dos homens se dá aos 20 anos, quando ocorre um pico hormonal muito grande, principalmente de testosterona. E que entre os 30 e 40 anos, os homens continuam tendo um forte desejo sexual, que tende a cair depois dos 40. Mas o conhecimento nos mostra também que existem várias soluções para isso. Uma delas passa pela expansão da concepção de sexualidade, o que faz com que as pessoas se tornem mais criativas quanto ao sexo e não o limitem ao encontro sexual genital. O conhecimento leva também ao desenvolvimento da inteligência psicossexual, que é um tema tão amplo e tão profundo que vai ser objeto de um outro vídeo no futuro. Mas nesse vídeo eu já posso dizer que inteligência psicossexual é a relação da pessoa com o prazer. E a pessoa se torna mais inteligente psicossexualmente na medida em que ela compreende, enriquece e evolui a relação dela com o prazer. Compulsivo sexual, por exemplo, é uma pessoa que precisa desenvolver a inteligência psicossexual, porque o prazer sexual genital está ocupando o centro da sua vida. E para que tenhamos uma relação mais leve e equilibrada com a sexualidade, precisamos enriquecer nossa vida com prazeres mais diversificados, passando pela compreensão dos prazeres mais intensos e fugazes e pelo desenvolvimento de prazeres mais sutis e duradouros. Mas como eu já disse, a nossa relação com o prazer é um tema tão amplo e tão rico que será objeto de outros vídeos no futuro. Então é isso, eu espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.